A paz do Senhor, irmãos, como vocês estão? Hoje mais um momento de comunhão, para que eu possa compartilhar com vocês esta mensagem, dando continuidade à mensagem anterior sobre o processo e a transformação, e quais são os seus propósitos nas transformações que o Senhor tem para cada um de nós. Hoje eu quero dar continuidade sobre o processo e ele como um agente importante para formar o caráter de Cristo em nós. Amém? Então vamos abrir em Gálatas 4:19. 4:19 diz assim: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então aqui já o apóstolo nos ensina sobre a importância e sobre o processo de transformação que todos nós devemos passar para sermos transformados segundo a imagem, segundo o caráter de Cristo. É necessário passar por esse processo, e muitas vezes é um processo doloroso, é um processo de parto, é um novo nascimento em cada área da nossa vida que precisa ser renunciada, que precisa ser removida através da ajuda com o Espírito Santo de Deus. Então, o processo, o caráter de Cristo só pode ser formado em nós, se nós, primeiro, sabemos qual é o processo de Deus para nós, o que Deus tem para nós, e passar por esses processos, compreendendo que seremos transformados para sermos vasos de honra nas mãos do Senhor. Amém? Então, hoje eu quero falar dos níveis da escala espiritual, esse processo. Primeiro, nós conhecemos a Jesus. Depois a gente vai conhecendo, vai amadurecendo, vai caminhando com o Senhor e vai crescendo na palavra, vai crescendo no reino de Deus e vai crescendo também espiritualmente. E depois desse crescimento, nós passamos a estar tomando certas decisões com mais maturidade, com mais sabedoria, até a ponto de nós estarmos mais preparados para servirmos ao Senhor e ao reino de Deus. Então, à medida que nós nos parecemos com Cristo, nossa transformação dá lugar ao desenvolvimento do nosso caráter pessoal. O mundo está cheio de boas pessoas, porém, passar pelos processos divinos marca a diferença entre o bom homem e o homem de Deus, entre a boa mulher e a mulher de Deus. O que distingue no verdadeiro homem e mulher de Deus é a qualidade do seu caráter. E ter um caráter maduro é uma condição fundamental para cumprir nosso propósito eterno aqui na Terra. Então, o que é o caráter? O caráter é o conjunto de qualidades próprias de uma pessoa que as distingue das demais e que rege suas palavras e rege as suas ações. É o que verdadeiramente somos por dentro. E é exatamente esse conjunto de qualidades, esse conjunto de características é que tem que ser impactada com a palavra para saber o que deve ser mantido em nós, na nossa estrutura, e o que deve ser transformado. Então é por isso que é importante compreendermos o caráter, nossa estrutura, porque a partir daí é que nasce essa nova criatura, esse novo caráter. Então, cada um de nós temos assim uma personalidade. E dentro dessa personalidade tem um conjunto de aprendizados no decorrer da nossa vida, que vai permeando, que vai formando a nossa estrutura, às vezes com ótimas atitudes, com bom coração, mas existem outras áreas que nós recebemos orientações ou que fomos deformados pelas contingências da situação, pelos problemas que ocorreram durante o nosso crescimento. É aí que vai agregando as coisas boas e as coisas ruins. Então, no momento que a gente conhece a palavra do Senhor, nós passamos a ter o discernimento, o que nós devemos manter de qualidades, de habilidades e de frutos, e aquilo que precisa ser transformados, que precisam ser removidos, e que só pode ser feito isso através desses processos permitido por Deus, permitido pelo Espírito Santo de Deus. Não tem outra forma, tá bom? Falo isso com muita certeza, ok? Então, em Romanos 5,
de 3 a 5 diz: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos 5, de 3 a 5. Então, todas essas experiências, tribulações, provações que nós passamos, é para o nosso crescimento, é para favorecer a nossa transformação, para recebermos o caráter de Cristo. Então, caráter, para ficar um pouco mais esclarecido para vocês, diz o seguinte: por isso, nós devemos nos submeter a essas pressões, provações que vêm de Deus, porque faz parte do seu processo. Somente então veremos que etapa de nossa formação temos chegado. Com este processo, passando pelos processos feito pela mão de Deus, pelo poder do Espírito Santo, é que nós saberemos de que maneiras temos amadurecido e que outras qualidades que necessitamos para permitir que Deus se forme em nós. Somente através dessa forma é possível identificarmos. A Bíblia fala muito sobre provas, tribulações, como nós lemos agora em Romanos 5, é como desenvolve o verdadeiro caráter do cristão. O verdadeiro caráter do cristão, ele é criado dessa forma. Ele é criado com tribulação, com provação, com pressões, com as ações até mesmo do adversário, para que a gente possa realmente estimular a nossa fé, ter atitudes práticas, orarmos, colocarmos a palavra de Deus em ação. É exatamente nessa hora que nós, povo de Deus, começa a crescer e a amadurecer mais ainda. Então não existe uma caminhada e fazer a obra do Senhor, cumprir o propósito de Deus na nossa vida e através da nossa vida, se não houver essas mudanças. Não tem assim, situações que a gente passa assim, que tudo está na calmaria sempre, até Jesus voltar. Isso não é verdade, porque enquanto estivermos aqui, nós seremos perseguidos, seremos provados, seremos criticados e seremos odiados por sermos a luz do mundo e por sermos pessoas escolhidas pelo Senhor e que está se propondo a crescer e ser um instrumento de poder, de unção para fazer a obra do Senhor. Então, este propósito, ele é glorioso. Por isso que nós temos que passar por tudo isso. Então, a perseverança nos traz a experiência, nos amadurece, nos estrutura interiormente, estrutura-nos espiritualmente, estrutura mais ainda a nossa fé, nos estrutura mais dos princípios da palavra, nos leva a crer e a ter a certeza e a esperança da eternidade. Então, todo esse processo que a gente passa aqui enquanto nós estamos na Terra, ele favorece essa transformação e nos favorece isso que está na palavra, para que Cristo seja formado em nós. Então, você não deve resistir às transformações, você não deve resistir até mesmo às provações. Elas são necessárias para você, para o seu crescimento. A partir do momento que a gente compreende isso, tudo fica mais fácil, tudo fica mais compreensível. Apesar de que, na outra pregação que eu fiz, no início do capítulo 2, eu falei sobre as provações por intermédio da obediência a Deus, para entrar no processo e no propósito de Deus, mas também falei das provações daqueles que andam em desobediência em algumas áreas da vida dela, conhecendo a palavra, mas continua desobedecendo, continua não colocando em prática aquilo que é necessário. Então, a aprovação na atitude de desobediência, ela é bem difícil, ela é bem dolorosa, ela é bem complicada, e você sabe que esse processo não é um processo porque você está em obediência ao Senhor. Você sabe e reconhece que é o Senhor que está te espremendo para te colocar em situações até difíceis, para que você mude a sua atitude interior e incline o seu coração para obedecer aquilo que é necessário ser colocado em prática, segundo a palavra de Deus. Aí você volta novamente para o centro da vontade do Senhor, aí você volta a realmente a estar dentro dos propósitos divinos. Por isso que é importante que você
esteja sempre no centro da vontade do Senhor, para que você possa experimentar essas mudanças, essas transformações e ser formado, né, o novo caráter de Cristo em você, que faz toda a diferença. É notável quando você vê as pessoas transformadas, pessoas que têm o caráter de Cristo. É impressionante a diferença. Só em olhar, você observa que a pessoa realmente ela foi transformada em determinadas áreas. Então, isso é muito lindo. Você pode imaginar para Deus como não seria, né? Então, as provas, tribulações, é que desenvolve o caráter de Cristo em nós. Não é algo leve, não é algo fácil, não é algo que a gente pode falar assim, oh, eu não quero passar por isso. Se você falar assim, você está deixando de ter a oportunidade de desenvolver e receber o caráter de Cristo. Amém? Então, aceita as provações. Peça para o Senhor, eu quero compreender o que o Senhor está trabalhando na minha vida. E Ele vai te falando. É aquilo que eu compartilhei com vocês no vídeo anterior. Quando você vai orar a Deus, quando você vai se consagrar, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Ele vai te mostrar o que Ele está trabalhando no seu coração. Ele vai trazer à tua mente a direção do que está acontecendo, porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele se comunica com a gente. Mas muitas vezes nós é que não queremos ouvi-lo. Amém? Então que você possa aprender mais de Deus nesse momento. Seguindo o exemplo de Cristo. Por exemplo, está escrito em Gálatas, como nós lemos, né? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Quantas vidas nós oramos pedindo para Deus formar Cristo na vida dessas pessoas. Primeiro em nós e na vida do nosso próximo. Oramos muito dessa forma para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos familiares, né? Aqueles que já têm Cristo, a gente tem clamado dessa forma para que eles recebam o caráter de Cristo, para que eles conheçam a Cristo. E o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Ele está nos ensinando que o caráter que necessitamos para cumprir nosso propósito deve parecer-se com o de Cristo. Que devemos ser transformados no que pensamos, nas atitudes, nas respostas. Raciocinamos e vivamos da mesma maneira como Cristo fazia. Não podemos fazê-lo com a nossa própria força e nem com a sabedoria humana, porque requer uma transformação sobrenatural que somente o Espírito Santo pode nos dar. Somente através do Espírito Santo e da leitura da palavra é que você vai conseguir saber o que é o caráter da velha natureza e o que é o caráter de Cristo, que deve ser inculcado, deve ser formado em cada um de nós. Jesus mesmo não começou a cumprir seu chamado, o seu propósito e a desenvolver seu ministério até que seu caráter fosse formado, depois de passar pelo processo de crescimento desde a infância até a vida adulta. Jesus, que é Jesus, passou pelo processo de transformação, de amadurecimento, de preparação por Deus. Imagine eu e você. Amém? Lucas 2,40 fala, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Observe, crescia o menino. Jesus teve um tempo de crescimento, tanto no natural como no espiritual, mas fala que ele se fortalecia e que ele era enchido de sabedoria. Então precisa de um tempo para Deus te encher de sabedoria, para Deus te fortalecer interiormente, para Deus formar o teu caráter e o meu caráter. O importante é que nós precisamos compreender este processo, aceitar essas transformações para que sejamos vaso novo nas mãos do oleiro. Lucas 2,52 também diz, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. É isso que Deus tem para mim e para você, que a gente cresça em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Amém? O processo de Jesus. Jesus também passou pelos processos. Jesus também passou por muitas dores, sofrimentos. Jesus orava as madrugadas todas para pedir conselho, para se colocar na presença do Pai, para receber direções. Jesus, imagina eu
Imagine você. O quanto nós carecemos e precisamos também desses conselhos através da nossa oração. Jesus passou por todos esses processos. Vou citar alguns. Jesus viveu na terra como homem. Ele não se absteve de passar pelos processos que conduziram à maturidade. Ele aceitou tudo naturalmente. Ele compreendia a missão dele. E ele aceitou. Durante esse tempo, ele estava sendo formado pelo nosso Pai Celestial. E celestial para cumprir o propósito específico para o qual Deus o havia enviado na terra. Se o caráter do Filho de Deus necessitava ser formado, o que nos faz pensar sobre nós que podemos evitar esse processo e ainda alcançar nosso propósito? Ou seja, se o caráter do Filho de Deus necessitava ser formado, imagine nós. Imagine nós para passarmos, para cumprirmos o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então não é fácil realmente e nós precisamos compreender, e hoje quero trazer essa compreensão para vocês. Veja o exemplo de Jesus. Jesus, depois de 30 anos de formação, ele estava preparado para os seguintes eventos cruciais da vida dele. Com 30 anos. Vamos ilustrar alguns. Primeiro, ser batizado no Rio Jordão como ato de rendição total à vontade do Pai. Que isso significa o batismo? É você render totalmente a sua vida para fazer a vontade do Pai. Resistir às tentações de Satanás no deserto. Jesus também passou por isso. Experimentar a transfiguração na glória de Deus na montanha. Também Jesus passou por isso. Resistir à pressão, provação de sua última noite no jardim de Getsêmani, onde de novo se submeteu à vontade do Pai, com muitas dores. Saiu ao encontro do seu traidor e ser preso. Suportar o peso do madeiro em direção ao Calvário. Quanto sofrimento, quanta dor física, quanta dor. Entregar sua vida pela humanidade nessa cruz. Tudo isso fez em pleno cumprimento da vontade do Pai. Tudo isso segundo a vontade do Pai. A minha pergunta é: faço para mim, faço para você. Quando estamos no centro da vontade do Senhor, nós temos a certeza de uma coisa: que nós não ficaremos sozinhos. O Senhor passará em todos os momentos difíceis, de aflições, de sofrimento, juntamente conosco. Mas o importante, assim como Jesus sabia, eu quero que você também saiba hoje que a vontade do Senhor é melhor do que a nossa. Mesmo diante de sofrimentos, mesmo diante de tribulações, de perseguições, até mesmo de ódio de pessoas que nos odeiam, pessoas que querem ficar longe de nós porque somos crentes, porque a nossa conversa, o nosso diálogo, o nosso interesse não está relacionado com as coisas da terra, mas sim com os interesses dos céus. E não é fácil viver separados. Não é fácil sofrer essas perseguições, essas calúnias. Mas nós devemos passar por tudo isso para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a estruturação do caráter de Cristo em nós. E seguirmos em frente para cumprirmos o propósito de Deus nas nossas vidas. O principal objetivo do processo de Deus em nossas vidas é formar progressivamente a imagem e a semelhança de Cristo. Romanos 8, 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. A palavra está aqui, reforçando o que Deus tem para mim e para você. Precisamos nos tornar a imagem de Cristo. Direções importantes. O caráter não se mede pela qualidade, quantidade e grandeza de nossos dons, e sim como relacionamos e crescemos durante tempos de grande pressão
ou momentos de adversidade. É nessa hora que você se depara com aquilo que você já é em Cristo Jesus. Vai ser de acordo com a resposta que você dará diante e frente a essas situações que virão. Nascemos com os dons, nos são dados pela graça de Deus e não temos que fazer nada para recebê-los. Não nascemos com caráter maduro, por isso temos que trabalhar nele constantemente. Negarmos a aprovação divina necessária durante o processo é equivalente a dizer para Deus que não queremos desenvolver nosso caráter e alcançar a maturidade e tampouco teremos a intenção de cumprir o seu propósito. Então, algumas direções importantes que eu quero passar agora. Hoje em dia, muitas pessoas se negam a passar pelo processo de Deus porque o espírito desse século é a imediatez. As pessoas querem tudo para ontem, tudo rápido, tudo agilizado, não consegue mais esperar, não consegue mais se aquietar, não consegue mais se equilibrar e muito menos aguardar na presença do Senhor. Então, muitos não estão dispostos a esperar e submeter-se ao processo, os tempos de crescimento pessoal. E, em consequência, existe um grande déficit de caráter entre muitos líderes da Terra, tanto na igreja como na sociedade. Não é só na igreja que eu estou me colocando aqui agora. É líderes de uma maneira geral. São homens que não são transformados, homens que não têm um caráter correto, né, que não têm ética. Então, as pessoas querem ganhar posições de liderança tomando atalhos que não são éticos ou que não os preparam para resistir às pressões da tentação. Poucos estão dispostos a passar pelo processo de treinamento para converter-se em líderes eficazes. Por isso eu digo para você, você que é membro da igreja, obreiro da igreja, diácono, diaconisa, pastores, todos vocês têm que passar pelo processo de amadurecimento, de crescimento, de transformação, para se tornarem pessoas eficazes, homens e mulheres maduros, homens e mulheres segundo o coração de Deus, homens mais preparados interiormente com o caráter de Cristo. Porque no momento que vier uma aprovação, você terá estrutura para negá-las. A partir do momento que tiver alguma tribulação, que você acha que você não vai suportar, mas como você tem o caráter de Cristo, tem a estrutura de Cristo, você vai passar com muita tranquilidade. Porque você vai identificar que há uma grande diferença. Um homem segundo o caráter de Cristo com um homem que não quer ser transformado com o caráter de Cristo. Por isso que muitos se perdem na caminhada. É porque não há uma perseverança em dar continuidade. Porque o processo, ele é um processo dentro do tempo de Deus. Não estou dizendo que é rápido, que é longo, mas para cada situação da nossa vida, haverá um tempo determinado por Deus, como está em Eclesiastes 3:1. De 1 até a 9, você pode ler depois, que fala sobre o tempo de tudo, tempo de construir, tempo de derrubar, tempo de curar, tempo de sarar, tempo de abraçar, tempo de não abraçar, tempo de se alegrar, tempo de chorar. Então, tudo isso faz parte do nosso processo interior para o nosso crescimento e a nossa transformação. E eu espero que você não seja esse, que tem o espírito desse século, o espírito da imediatez. Eu quero tudo rápido, tem que ser tudo rápido, eu quero crescer rápido, eu quero ter tudo rápido, eu quero conquistar as coisas na terra tudo rápido. Não, não é assim, né? Você deve realmente crescer e principalmente agora relacionado à vida espiritual, você tem que entender que tem o tempo de Deus para todas as coisas na sua vida interior. Amém? Resultado dessas atitudes. Como resultado, temos políticos corruptos, temos professores sem moral, juízes arbitrários, ministros que não temem ao Senhor. Nós temos aí milhões de exemplos mostrando as atitudes de um homem com caráter não transformado, com caráter não correto, segundo a palavra do Senhor. Por isso que há tantas desavenças, por isso que há tanta corrupção, por isso que há tanta imoralidade, né, no nosso país e em muitos países. Então, se não está sendo processado, se não está
se não está permitindo esse processo, você vai estar atrasando o seu propósito. Você estará atrasando, interrompendo o seu processo, né, na sua vida. E às vezes nós achamos, né, que esse processo que está passando lhe incomoda porque você vê que o processo da outra pessoa é diferente. Tem pessoas que são assim, ela fica olhando o processo da outra. Você não tem que olhar o processo da outra, tem que olhar o seu processo. Porque a vida espiritual é da sua responsabilidade com o Senhor. E aí você fica, por que aquela pessoa está melhor nisso e eu não consegui? Por que aquela pessoa já está fazendo isso e eu não consigo? Por que aquela pessoa está ocupando tal função eclesiástica e eu ainda não? É simples. Existe um tempo para todas as coisas, existe uma direção do Espírito Santo de Deus para nos mostrar como pastores, líderes da igreja, aqueles que estão um pouquinho mais maduros, aqueles que estão um pouquinho mais preparados para assumir determinadas funções, determinadas responsabilidades, porque a obra ela é espiritual, ela tem que dar fruto, não é uma obra carnal, uma obra que ande com a obra da carne, com as intenções carnais de pessoas, mas sim com obras espirituais, com os frutos do Espírito em todos os corações. Então, uns têm mais, outros têm menos. Esse tempo de amadurecimento é que Deus vai sempre nos revelando para que a gente possa tomar algumas decisões nas ordenações, tirando do departamento, coloca em outro, vai mudando conforme o que Deus está fazendo na vida interior de cada um de vocês. Amém? Então, o processo de uma pessoa nunca será o mesmo que da outra pessoa. Porque cada processo está desenhado para o caráter de um indivíduo em particular. Deus tem um projeto individual para mim e completamente diferente para você que está assistindo. Você tem que pegar a planta a seu respeito, que é a tua vida, olhar para ela, com todos os cômodos da sua vida, do seu interior, e veja onde é que Deus está arquitetando, onde é que Deus está trabalhando, onde é que Deus está lapidando, derrubando, fazendo coisas novas em cada área da sua vida. É assim que você deve acompanhar. Deixe de olhar o processo de outras pessoas e concentre-se no seu. E o propósito de cada um que Deus tem, é único. Então conheça esse projeto que Deus tem para você. O que Deus tem para você em especial? É você que vai descobrir. É você que vai caminhar. Jesus caminhou 30 anos para ser preparado, para cumprir uma missão muito grande na Terra. Não tenha pressa. O processo é mais importante, porque ele solidifica o teu chamado, te deixa forte, estruturado, inabalável, para que você possa sim vencer o que está por vir da parte do Senhor, para que você cumpra com honra, para que Deus possa também te honrar. Amém? O que eu quero dizer também muito importante, quero enfatizar mais uma vez, que rebelar-se contra o processo é ir mesmo contra Deus e contra o seu propósito. São rebeldes os que buscam opções para alcançar seu propósito, sem passar pelo seu processo necessário. Tomam atalhos e desvios para tratar e alcançar os benefícios, sem ter que pagar o preço. Deus está fazendo aqui para mim fazer uma observação. Estou trazendo aqui do ponto de vista espiritual. Mas, amados, na vida profissional não é diferente. Não faça atalhos na sua carreira profissional, na sua empresa, aonde você trabalha. Faça tudo corretamente. Saiba esperar o dia certo da sua promoção, do seu reconhecimento com o seu chefe. Assim será também com o Senhor. Assim também será na sua caminhada espiritual. Amém? Essa é uma prática muito perigosa. Os que querem alcançar o êxito usando somente seus dons e carisma não poderão manter o êxito. Sua falta de maturidade fará que percam, às vezes,
e se torna muito distante. Então, nós precisamos ter o caráter transformado antes de lançarmos no cumprimento do nosso propósito. Por isso que nós estamos caminhando. É uma caminhada, é dedicação diária, é um empenho diário neste zelo, nessa vida espiritual que corre em paralelo com a tua vida pessoal, com a tua vida profissional, com os teus estudos e com a tua família. Mas eu digo uma coisa, nunca tire o seu foco. Devemos estar dispostos a passar por um processo doloroso que leva tempo, paciência e a morte do nosso eu, né? A morte da nossa velha criatura. Amém? Devemos resistir à tentação de fugir, ao contrário, permitir que Ele, o Senhor, nos molde. Durante o processo, o ânimo a buscar o apoio de outros crentes fortes e manter sua vida de oração, seguir lendo a palavra de Deus e manter-se cercado de Deus e de sua vontade. Nesse processo, nós devemos ter ânimo em buscar o Senhor. Nosso apoio é o Senhor, é na palavra do Senhor, é estar envolvido com pessoas que andam com o Senhor, caminhando com a vontade e com o pensamento de Deus. E durante esse processo você vai precisar. Todos nós precisamos do apoio de Deus e também daqueles que estão ao nosso redor, que é parte do corpo de Cristo. Que quando nós estamos no processo, eu estou em um processo, a pessoa está em outro, então a gente juntas vai estar um ajudando o outro em cada um do seu processo individual, porém diferentes, mas se ajudando, ou seja, orando um pelo outro, compartilhando a palavra, dando testemunho, exortando, consolando. É assim que nós vamos conseguir passar juntos pelo processo individual e ao mesmo tempo do corpo de Cristo. Amém? Deu para entender? Amém. Eu queria falar sobre diga sim ao processo de Deus. Mas está em Romanos 8, de 26 a 27. E eu quero te exortar a dizer sim para o processo, a compreender o processo. Nunca abandonar esse processo para que Deus possa completar a obra na sua vida. Diz a palavra, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então diga sim ao Senhor, o Espírito Santo vai interceder por você, vai te fortalecer nos momentos de fraqueza, nos momentos de tristeza, nos momentos de provação. Ele vai interceder por você, porque esse é o propósito também do Espírito Santo para aqueles que se colocam à disposição de Deus. Diga sim ao processo de Deus. Existe uma forte guerra espiritual para conquistar os nossos corações. O Espírito de Deus intercede por nós para mantermos em Cristo, enquanto que o inimigo busca afastarmos da verdade de Deus para que não sejamos transformados. Sempre haverá a luta da carne com o Espírito. Sempre haverá essa briga, essa luta espiritual, essa guerra. Mas você peça para o Senhor, para que o Espírito Santo vença por você toda e qualquer tentação da carne, toda e qualquer dificuldade da sua velha natureza. Se dissermos sim à verdade de Deus, seremos transformados de glória em glória. Amém? Então hoje, essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. E, para finalizar, eu quero agora fazer uma oração com vocês. E você pode repetir do outro lado da tela. Amém? E é uma oração já finalizando todo o capítulo do livro, capítulo 2 do livro Propósito de Deus. Fomos escolhidos para um propósito de Deus. Amém? Eu lhe convido agora para você fechar os teus olhos e repita comigo assim: Pai Celestial, venho à tua presença reconhecendo que eu não sabia como me submeter aos processos que tu me tem posto diante de mim
para levar-me na revelação e cumprimento do meu propósito na terra. Hoje, me arrependo de minha rebeldia, meu egoísmo, orgulho e minha mentalidade não renovada. Aceito teus processos a fim de ser transformado no espírito, na alma e corpo, de formar o meu caráter como de Cristo. Quero ser portador da sua glória e um que pode demonstrar poder, domínio e autoridade. Quero que tu seja a minha total realidade e desejo que meu coração seja mudado para alinhar-se com a tua. Por favor, Senhor, dai-me a tua graça para render-me à sua vontade completamente a ti e crer que estarás comigo durante todos os processos, através dos quais tu me leve. Cristo é a minha esperança de glória. Sei que teus processos me prepararão para cumprir meu propósito e assim chegar no destino glorioso que tens para mim. Quero que seja na terra, assim como no céu. Transforma a minha vida com o teu amor. Quero receber o teu caráter, Senhor. O caráter eterno na minha vida, na minha estrutura, para que eu possa cumprir a sua vontade nesta terra e que seu nome seja honrado através da minha vida e da minha dedicação. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Pai, eu selo essas palavras em nossos corações, no coração do teu povo, da tua igreja, e que sejamos um corpo, Pai, um corpo de Cristo, que se submete, Pai, aos seus processos de transformação, para que o caráter de Cristo, o seu caráter, Pai, seja em nossas vidas, Senhor. Eu te louvo por esta palavra, abençoe cada um nesta hora com esta mensagem, que ela venha dar frutos, Pai, que possamos praticá-la, Senhor Deus, com toda a dedicação, com todo o temor, Senhor Deus, e com toda responsabilidade, Senhor, como diz a tua palavra, Senhor Deus, que seremos provados, mas queremos ser aprovados por ti, Senhor. Eu peço a tua bênção sobre cada um nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Nos veremos logo. Obrigada por nos receber na casa de vocês. Que o Senhor continue sobre as vossas vidas e que sejamos um corpo de Cristo que honre a palavra do Senhor com bons testemunhos, compreendendo a visão e o propósito que Deus tem para cada um de nós. É isso que eu desejo para mim e para cada um de vocês e para todos que conhecem a palavra do Senhor nesta terra. Em nome de Jesus. Vou dar a bênção apostólica. E assim nós nos despedimos dizendo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Vamos dar nosso brado de vitória. Põe as crianças aí na frente da televisão, do computador, e vamos dar nosso brado de vitória. Vamos lá? 1, 2, 3. Vitória do Senhor, vitória do Senhor e vitória do Senhor. Diga para o seu irmão: eu vou dizer sim para o processo de Deus, porque eu quero ser transformado com o caráter de Cristo na minha vida. Em nome de Jesus, eu oro por você, te abençoo e declaro que você também será um vaso novo nas mãos do Senhor. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, que eu estarei dando continuidade ainda. Vou estar falando mais ainda vou estar falando para vocês o capítulo 3, que já está pronto, é Entrando no Processo.
É tremendo o que eu tenho para compartilhar no capítulo 3 para vocês, que diz: entrando no processo agora, no processo de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. A gente vai se falando pelos vídeos, vai se comunicando e também pelas mensagens do grupo. Obrigada por aqueles que têm dado retorno pelo WhatsApp, porque a única forma que nós pastores temos agora no momento para não nos sobrecarregar é você estar se comunicando no WhatsApp, sobre o devocional, se você precisa de oração, se você está enfermo, se aconteceu alguma coisa, se está faltando alguma coisa. Esse momento é muito precioso que você se comunique conosco, tá bom? Muito obrigada, um beijo bem grande para vocês e continue aí na presença do Senhor, tá bom? Um beijo a todos.